Estamos começando mais uma aula da Mentoria Imparável, a nossa mentorship, o nosso encontro semanal. E hoje, ou aliás, esse mês, né, nós vamos trabalhar um assunto muito interessante, que é a autoconsciência e a inteligência emocional. Mas especificamente na aula de hoje, nós vamos começar a trabalhar sobre a autoconsciência, porque dentro desse processo que a gente está vivendo, dentro desse crescimento, desse desenvolvimento que você está tendo, nós precisamos falar da autoconsciência, porque é um assunto que vai fazer toda a diferença nesse processo de transformação, nessa metamorfose que você está vivendo, nesse processo de metanoia, né? A autoconsciência, ela está inteiramente ligada com o desenvolvimento pessoal e também com o autoconhecimento. E ela vai fazer com que nós possamos ter uma melhor inteligência emocional. E a gente vai tratar sobre inteligência emocional. Tem uma palestra muito top para trazer para vocês aqui nas nossas aulas, então não percam aí esse mês tudo que a gente vai falar sobre autoconsciência e também sobre inteligência emocional. Sem enrolação, bora para cima para esse conteúdo bem top. Eu tenho certeza que vai fazer uma diferença na sua vida. Nil, o que significa autoconsciência? Vou trazer uma definição bem básica para você aqui, mas bem interessante. A autoconsciência, ela é a capacidade de se conhecer profundamente, de entender as suas emoções, seus pensamentos e também os seus comportamentos e como eles influenciam as interações com o mundo ao seu redor. Ser autoconsciente significa ter uma percepção clara das suas motivações, das suas crenças, dos seus valores e dos padrões de comportamento. Essa habilidade permite que você haja de maneira intencional e alinhada aos seus objetivos e valores pessoais. Então, você pode ver que nós passamos a ter essa capacidade de nos conhecer profundamente, de entender as nossas emoções, de entender os nossos pensamentos, os nossos pensamentos. Eu sempre tenho falado aqui que os nossos pensamentos geram as nossas palavras geram as nossas ações tornam-se comportamentos, e esses comportamentos se tornam em hábitos, e o hábito define quem você é, né? Define os resultados que você está tendo. Então, ter essa autoconsciência, essa capacidade de conhecer profundamente, de entender as emoções, de entender os pensamentos, de entender o comportamento, como que influencia, como que isso interage com o mundo ao meu redor, como que eu tenho essa percepção das motivações, porque eu preciso de motivação. Eu preciso também reconhecer as minhas crenças, preciso reconhecer os meus valores, eu preciso saber os meus padrões de comportamento para que eu possa fazer os ajustes necessários, para que eu possa entrar nesse processo de crescimento e desenvolvimento que a gente sempre tem falado aqui. Então, quando eu começo a desenvolver essa habilidade de autoconsciência, isso vai permitir com que eu possa agir de maneira mais intencional, de maneira mais alinhada com os meus objetivos e com os valores pessoais. É por isso que eu sempre falo, é importante nós definirmos os nossos objetivos. Se você ainda não definiu o seu objetivo nessa altura do campeonato, você está bem atrasado, você está bem atrasada, mas ainda dá tempo. Você precisa parar e definir os seus objetivos. Não tem jeito. Porque até para ter essa autoconsciência, para que isso possa permitir eu agir de maneira intencional, alinhada com os meus objetivos, eu tenho que ter eles. Porque se eu não tenho objetivos, certamente também eu não vou ter os meus valores pessoais. Provavelmente também não estou muito ligando com princípios. Então, por isso que eu tenho batido nessa tecla de definir os objetivos. Porque fica muito vago. Não adianta, não tem como a gente deixar a vida nos levar, deixar as coisas acontecerem. Aliás, talvez muitos de nós deixamos isso acontecer por muito tempo. E por isso que as coisas não andaram até agora, até você cair dentro dessa mentoria, até você começar a se alimentar desses conhecimentos aqui. Então, se você ainda não definiu, defina os seus objetivos, porque senão vai ser muito difícil você conseguir uma mudança verdadeira. Vai ser muito difícil você ter esse processo de autoconsciência, que é essa capacidade de você se conhecer profundamente, de entender realmente das suas emoções, dos seus pensamentos e também dos seus comportamentos. E aí você não vai conseguir estar
a sua caminhada alinhada com seus objetivos e com seus valores pessoais. Então, nós precisamos buscar esse direcionamento, nós precisamos entender como estar, ou como está, né, a nossa vida, como está os nossos resultados. Mas a autoconsciência, ela tem uma importância muito grande, porque a autoconsciência, ela é uma habilidade fundamental que impacta em várias áreas da nossa vida. Vamos falar sobre algumas partes, né? Alguns aspectos dessa autoconsciência. Primeiro de tudo, é a melhoria do autoconhecimento. Quando eu começo a ter uma autoconsciência, eu começo a melhorar o meu autoconhecimento. Eu começo a fazer um reconhecimento de padrões comportamentais, né? Porque a autoconsciência, ela permite que você identifique os seus hábitos, ela permite que você identifique os seus padrões de comportamento, e tudo isso afeta na sua escolha, afeta nas suas ações, afeta diretamente no seu resultado. Então, compreender esses padrões é o primeiro passo para você começar a fazer as mudanças positivas na sua vida. Eu tenho que entrar num processo de autoconhecimento, mas eu tenho que ter uma autoconsciência. E aí eu começo a compreender as emoções. Porque depois que eu começo a reconhecer os meus padrões de comportamentos, a gente fala bastante aqui sobre as emoções, né? Eu começo a ser mais autoconsciente dessas emoções, das suas origens, e tudo isso vai ajudando cada um de nós a lidar melhor com os sentimentos, como evitar algumas reações impulsivas, né? Garanto que não é o caso de ninguém que está aqui, mas talvez num passado não tão distante, você era uma pessoa impulsiva. Acredito que agora você não seja mais uma pessoa impulsiva, né? Não age mais pelo impulso, não toma mais atitude pelo impulso. Hoje você é uma pessoa mais centrada porque você já começou a aprender a gerenciar as suas emoções. Mas está dentro desse processo aqui do autoconhecimento. Está dentro do processo dessa autoconsciência que nós precisamos ter. Por quê? Porque isso, se tornar mais autoconsciente, vai fazer com que eu identifique, com que eu clarifique os meus valores, e esses valores são fundamentais, e isso pode guiar as minhas decisões e as minhas ações. Porque, dependendo da proposta que vir, dependendo do que possa acontecer, né, eu garanto que com vocês também acontece isso. Comigo acontece sempre. Praticamente toda semana estou recebendo propostas. Praticamente, eu tenho que fazer escolhas. A maioria das propostas eu tenho que dizer não. E não que sejam propostas ruins. Muitas dessas propostas são coisas que eu almejava lá atrás. Mas hoje, dentro dessa definição de propósito, dentro dessa definição de objetivos, algumas ofertas que vêm já não fazem mais sentido. E essas ofertas, por mais tentadoras que elas sejam, por mais rentável muitas vezes que elas sejam, quando elas não estão alinhadas com os seus valores, quando elas não estão alinhadas com os seus princípios, quando elas não estão alinhadas com o teu propósito ali, com o que você está desejando, com os seus objetivos, convém você dizer não. E muitas vezes é difícil dizer não, porque são propostas tentadoras. São propostas que você olha assim e fala assim, caramba, isso eu esperava tanto por isso e agora poderia mudar totalmente a minha vida, mas você pode ver que ela vai fazer com que você tome uma direção diferente do que aquilo que já estava no seu propósito. E muitas vezes são desejos, são vontades, são coisas que nunca apareceram, que começam a aparecer, justamente para tirar a gente da direção. Como que você explica isso? Esse tipo de coisa? Sinceramente, eu não consigo te explicar. Eu tenho alguma ideia, né? Mas eu não posso cravar para você que é isso. Mas podem ser forças espirituais, que as pessoas chamam, né, de tentação, né? Pode ser setas malignas. Você pode levar para o lado espiritual. Você pode levar para o outro lado também, né? De que você começa a se desenvolver e as propostas começam a aparecer. Independente de como você enxergue isso. As propostas, elas vão vir.
Só que vai caber só a você tomar as decisões sobre as propostas que você vai aceitar ou não. Só que quando você eleva o teu nível de autoconsciência, o que que acontece? Você faz uma análise de tudo. Você não toma uma atitude simplesmente por tomar. Por mais tentadora que seja, eu já recebi proposta. Agora eu estou tendo que abrir mão de uma outra proposta que é rentável financeiramente, porque eu já vi que não vai levar para onde estão meus objetivos. Estou tendo que fazer isso essa semana. E financeiramente é muito boa. Financeiramente é muito boa. E essas decisões, principalmente quando envolve a parte financeira, mexe muito com a gente. Dá uma desestabilizada. Você fala assim, não, mas se eu passar um tempo ali, se eu fizer isso por um tempo, depois eu volto e retomo os projetos. Eu garanto para você que você vai perder o foco. Eu garanto para você que provavelmente você vai perder os seus objetivos e talvez você não volte mais. Talvez você vá para um lado que você não gostaria. E será que faz sentido? Será que o dinheiro faz tanta diferença assim? Será que se eu continuar buscando os meus objetivos ali, eu não vou ter uma recompensa financeira? É aí que eu preciso entrar nesse processo de autoconsciência, né? Porque eu vou começar a fazer essa análise para saber se aquilo está de acordo com os meus valores, com os meus princípios, está alinhado com o que eu já defini, com as coisas que eu estou buscando, vai fazer a diferença, eu vou ajudar outras pessoas, está dentro do meu propósito. E são decisões difíceis, são coisas difíceis que fazem uma diferença, que podem mudar a vida, né? E de repente você até aquilo pode até fazer parte, de repente, do teu propósito. E, de repente, você está abrindo mão de uma coisa que poderia vir como aliado para você se fortalecer para poder alcançar os seus objetivos. Só que como que eu vou saber isso? É fazendo uma reflexão, é tendo um processo de autoconhecimento, é estando crescendo todos os dias, é ver o que faz sentido para você, é colocar em oração, é colocar na presença de Deus para ele mostrar. Tem várias formas de você buscar isso daí. É buscar a orientação de pessoas que realmente são importantes na sua vida, que têm um peso, que têm um nível de consciência que pode te orientar também. Então, são formas que a gente tem para poder encontrar isso. Mas a autoconsciência, ela tem essa importância, né? Da melhoria do autoconhecimento, e dentro do autoconhecimento nós reconhecemos os padrões de comportamento, nós compreendemos as emoções e nós aprofundamos nos nossos valores pessoais. Porque ao nos tornarmos mais autoconscientes, eu posso identificar e clarificar os valores fundamentais que vão guiar as minhas decisões e as minhas ações para saber se realmente aquela oferta faz sentido ou se de repente eu vou trabalhar de outra forma para poder alcançar. Uma outra coisa importante é o aprimoramento da tomada de decisão. Quando eu elevo o meu nível de autoconsciência, eu começo a aprimorar a tomada de decisão, porque daí eu começo a tomar decisões baseadas em valores. Quando você entende os seus valores, então é muito provável que você tome decisões alinhadas com eles. Isso que eu estou falando para você aqui de chegar a proposta e você recusar a proposta, vai muito desse nível de autoconsciência. Porque vai fazer você tomar decisões alinhadas com esses valores, com os resultados, com as escolhas que refletem a sua prioridade. Então, por isso que hoje algumas propostas não fazem sentido para mim, porque não vão levar onde eu quero chegar, não vão levar aos objetivos que eu defini, não vão levar às coisas que estão dentro do meu propósito. E eu estou caminhando dentro do meu propósito, eu estou fazendo aquilo que precisa ser feito, eu tenho objetivos, eu tenho metas, eu tenho um plano de ação, que eu possa ajustar esse plano de ação, que se as metas não estiverem dando certo, eu vou modificar as metas, eu vou melhorar essas metas, mas o objetivo eu já sei. Então, dependendo da oferta, eu tenho que fazer uma análise e aprimorar essa tomada de decisão. E às vezes eu tenho que dizer não o mais rápido possível para que eu não fique alimentando isso. Viu? Mas como que fica esse negócio? Depois você não fica pensando nisso? Como que a gente fica pensando? Todo mundo fica pensando quando você tem que tomar uma decisão, e seja qual for a decisão, você fica pensando. Se você decide que sim, você fica pensando nas consequências. Se você decide que não, você fica pensando nos bônus que você talvez teria. Normal.
A questão é você virar a chave. Quer ver? Uma pessoa que me inspira muito nessa questão de virada de chave, que eu fico impressionado assim com a capacidade de virada de chave, é o Pablo Marçal. Eu vejo que acontece alguns episódios e ele tem uma capacidade muito rápida de mudar o foco, de mudar de direção. Eu gostaria muito de estar perto dele para saber assim se realmente é isso que ele mostra, né? Se no dia a dia ele esquece, ele para de falar, mas pelo que eu sei de pessoas próximas é isso mesmo, né? Ele vira a chave, já para de falar e já está focando em outra coisa, e a gente vê essa mudança muito rápida. E eu confesso para vocês, eu tenho me espelhado muito nesse tipo de atitude, porque eu acho uma atitude muito positiva. Essa capacidade de virar essa chave e falar assim, não deu certo esse projeto aqui, deu errado tal coisa, eu fracassei e tal. Mudar e já focar na outra direção e já querer fazer outras coisas. Eu tenho buscado muito isso, sem ficar com aquele negócio lá, mas por que que aconteceu e tal. Porque é uma coisa que a gente vive. Né? Muitas vezes a gente coloca força, a gente coloca energia, a gente coloca dinheiro e o projeto não dá certo. E a gente fica com aquela lamentação, né? Ah, mas e agora? Eu perdi dinheiro. Só que adianta, né? Os antigos, né? Meu avô, minha avó falava, né? Não adianta chorar o leite derramado, né? E hoje eu entendo como que é isso, né? Porque uma vez o leite caído, não tem o que você fazer para limpar ele. Se ele caiu no chão, se ele caiu na terra, foi embora. Não dá para chorar, já foi, já caiu. Qual que é qual que é a atitude agora? Vai ter que esperar até o próximo dia para poder tirar leite novamente. Né? E as coisas são assim com a gente. Você errou, você tem que mudar mais rapidamente o foco e tocar na direção daquilo que você estava buscando. O nosso problema como pessoa, é ficar pensando ou é ficar dando foco nisso. Ah, mas o que que vão pensar, o que que vão falar? E às vezes a gente quer justificar, né, para as outras pessoas. Não é assim com vocês? Às vezes a gente quer ficar justificando para as outras pessoas, né? A gente nem deve satisfação, às vezes, para as outras pessoas. A gente quer ficar justificando. Ai, porque não deu certo, não sei o quê. Por quê? Quando a gente eleva esse nível de autoconsciência, a gente já começa a entender, poxa, meu projeto, né, não está envolvendo ninguém. Se não está envolvendo ninguém, eu não tenho que dar satisfação para ninguém. Por que que eu tenho que justificar para alguém que não deu certo? Por que que eu tenho que justificar para alguém que eu fracassei? Por que que eu tenho que justificar para alguém que eu não fui na academia? Por que que eu tenho que justificar para alguém que eu não corri? Por que que eu tenho que justificar para alguém que eu não fiz tal coisa? A gente fica muito preso nisso, né? Eu tenho que justificar. Ah, eu tenho... Peraí, tem alguém que está ligado diretamente àquela atitude, tem um superior, é no meu trabalho, alguém que eu tenho que justificar uma falta, eu tenho que justificar uma meta que eu não cumpri? Ok. Mas se não é, se é minha vida pessoal, se são projetos meus, se são coisas minhas que não deram certo, que não envolvem outras pessoas, eu tenho que virar a chave. Virar a chave e partir para o próximo passo. O problema é que a gente não tem, né? A gente não tem muitas vezes mais de um objetivo. Ou a gente não consegue focar no objetivo principal, às vezes. Acontece alguma coisa, a gente fica ali paralisado e a gente fica ali remoendo aquilo e achando que, poxa, eu poderia ter feito diferente. Não, faz diferente agora na próxima. Vai para o outro nível, sai daí onde você está, mexe, se mexe, né? Sai daquele lugar, não fica ali velando o teu fracasso. Que é mais ou menos o que a gente faz, a gente fica ali em cima, chorando pelo fracasso, velando. E não adianta, temos que elevar o nível de consciência e saber o que, que realmente importa. Por isso que eu falei essa questão do aprimoramento da tomada de decisão. A facilidade que você tem de tomar decisão. Eu estou fazendo essa semana a série de lives, né? Essa semana a gente está falando sobre atitude, a gente estava falando bem sobre isso. A gente precisa tomar algumas atitudes. O problema é que a gente fica adiando, às vezes, para tomar atitude, e o tempo vai passando. O tempo não espera ninguém. E quando eu começo a aprimorar essa tomada de decisão, eu começo a identificar as crenças limitantes. Eu começo a identificar os meus padrões de comportamento. E essa autoconsciência, ela vai ajudar a reconhecer tudo isso, a desafiar aqueles preconceitos que eu tenho, aquelas crenças limitantes,
E tudo isso pode influenciar negativamente na tomada de decisão. É por isso que às vezes eu fico parado no lugar. É por isso que muitas vezes eu fico velando o meu fracasso. Por quê? Porque eu não consigo identificar esses esses padrões, eu não consigo identificar essas crenças limitantes porque eu não tenho essa tomada de consciência. É interessante, né? Eu estava essa semana, sábado, para ser mais exato, estava conversando, eu estava indo para o trabalho com a minha esposa, a gente estava caminhando junto, né? A gente estava conversando sobre essa identificação de padrões, ela falando de alguns comportamentos que ela tem, e até ela reflete lá no trabalho dela, e ela tendo essa tomada de consciência desses padrões. Por exemplo, a exigência assim, da limpeza, por exemplo, da casa, da limpeza do banheiro, da limpeza das roupas, e a gente estava conversando sobre esse nível de exigência que ela tem. E a gente fez uma... A gente voltou, né, lá na criação, e a gente identificou um padrão ali de palavras que foram lançadas sobre ela, da avó dela, porque ela foi criada com a avó dela, e a avó dela, tudo que ela fazia, isso desde pequenininha, né, tudo que ela fazia, a avó dela sempre falava que não estava bom, que ela era porca, que ela era relaxada, que era isso. Isso falando de criança. Olha as palavras negativas, olha as palavras sendo lançadas e as crenças sendo criadas. E aí o que que acontece? Hoje, né, que ela é dona da casa, que ela é, né, a mãe, que ela é a mulher, o nível de exigência dela é muito grande. Então, assim, até para mim, para minha filha, para poder fazer as coisas, é até difícil. Até a gente estava conversando sobre isso. É até difícil, porque nunca vai ficar no nível que ela quer, nunca vai ficar do jeito que ela quer, porque o nosso jeito é o nosso jeito. E o jeito dela é o jeito dela, e ela tem a exigência dela. Só que é um padrão de comportamento que foi estabelecido lá atrás. Né? A, tem um outro episódio que aconteceu no trabalho dela, ela ficou triste, quase chorou por um acontecimento lá assim, mas é tudo uma repetição de padrão, uma exigência que não é tão necessária assim, mas porque vem essa força. E o nível de autoconsciência, que é o que a gente está falando aqui, você elevar o teu nível de autoconsciência, vai fazer com que você vá identificando essas coisas e vai mudando. E é difícil a gente mudar. Só que às vezes você vai ter que deixar as pessoas fazerem do jeito delas. Às vezes você vai ter que aceitar daquela forma que tá. Às vezes você vai ter que baixar o teu nível ali de exigência de alguma coisa para quebrar esses padrões, para realmente entender o que, que faz sentido e o que, que não faz. Eu não estou dizendo que você não deva ser exigente nas coisas que você faz, mas muitas vezes essa exigência está vindo lá de trás de uma cobrança de palavras que foram lançadas e hoje você quer provar para as outras pessoas que você é o oposto daquilo que elas estavam falando. São crenças limitantes que muitas vezes a gente tem que está atrapalhando esse processo de crescimento que a gente precisa. Então, identificar essas crenças limitantes são importantes. Por quê? Porque esse aprimoramento da tomada de decisão vai ajudar na redução de conflitos internos que nós temos. Olha que interessante. Falei do padrão ali, e quando a gente tem esse nível de exigência, a gente tem esse padrão que nós estabelecemos através de crenças limitantes, nós começamos a ter vários tipos de conflitos desnecessários. Quando eu elevo o meu nível de autoconsciência, quando eu entendo o que precisa ser feito, eu reduzo esses conflitos internos. E aí eu faço o quê? Eu começo a ter um melhor entendimento sobre os meus desejos, sobre os meus objetivos, e vai ser mais fácil evitar esses conflitos internos. E aí eu consigo agir de maneira mais coerente. Olha o quanto eu consigo avançar, o quanto eu consigo crescer elevando esse nível de consciência sobre o meu comportamento, sobre as minhas atitudes, sobre as tomadas de decisões, sobre as minhas emoções. Olha que interessante. Eu elevar isso, eu trazer isso para a consciência, eu parar para refletir, eu parar para falar sobre isso. E você não vai ver as pessoas fazendo isso. É por isso que você vai fazer e você vai se destacar, por isso que você vai fazer e você vai crescer, por isso que você está aqui
dentro da mentoria imparável, para você aprender, para você sair do lugar. E aí o que que acontece? O desenvolvimento de relacionamentos saudáveis. Porque isso tudo, esse nível de consciência, né, de autoconsciência, vai melhorar a minha comunicação. A autoconsciência, ela vai facilitar a comunicação, vai deixar ela mais clara, mais honesta, e você vai entender melhor as suas necessidades, as suas expectativas, e vai poder expressá-las também de maneira eficaz. E a comunicação é tudo. É tudo. Comunicação é tudo. A gente precisa aprender sobre comunicação. Quer ver outra coisa que aconteceu no sábado também? Eu fui na panificadora aqui perto e eu comecei a observar o comportamento da atendente. Ela, muito prestativa, estava atendendo, só que ela falava com as pessoas e as pessoas não ouviam o que ela falava. E ela ficava brava, porque ela tinha que repetir. E ela perguntava duas, perguntava três vezes. Só que eu estava observando que não era, as pessoas não estavam ouvindo ela por causa da forma dela comunicar. Sabe? Ela falava assim muito, ela era muito introspectiva, né? O jeito dela falar era muito para dentro. Eu fiquei prestando atenção, por isso eu observei que ela estava falando e observei que as pessoas não estavam ouvindo. E aí eu fiquei observando esse comportamento dela e vendo o quanto é importante a gente saber se comunicar. Porque ela estava ficando estressada. Porque eu vi ela atendendo uns três clientes e foi a mesma coisa. Ela perguntava, os clientes não ouviam. Ela tinha que perguntar a segunda vez, às vezes a terceira vez, para os clientes ouvirem. Mas o problema não estava nos clientes. O problema estava na comunicação dela. Elevar o nível de autoconsciência vai fazer com que a gente se comunique melhor com as pessoas e com a gente mesmo, conosco, né? Por quê? Porque aí eu vou saber o que que faz sentido, eu vou saber o que que eu tenho que fazer, eu vou saber o que que eu tenho que buscar, eu vou evitar muitos, os próprios conflitos ali que a gente falou, e eu vou entender melhor as minhas necessidades e também as minhas expectativas. De repente, eu tô me frustrando porque eu estou levando o meu nível de expectativa. Só que o meu nível de ação não é condizente ao nível de expectativa. Eu elevo a expectativa, mas não elevo a ação. E o resultado disso tudo vai ser frustração. Não vai ser correspondente à expectativa. A expectativa ela tem que ser igual ou menor ao meu nível de ação. Então, se eu estou com a expectativa alta, eu tenho duas possibilidades. Ou eu aumento o meu nível de ação, ou eu diminuo o meu nível de expectativa, para ficar pelo menos igual, para eu ter o resultado que eu estava esperando. Elevar a sua autoconsciência vai fazer com que você consiga chegar lá. Vai desenvolver a empatia, a compreensão com os outros, vai fazer com que você reconheça as suas próprias emoções, as suas motivações e vai tornar você mais capaz de entender as outras pessoas, entender a necessidade dos outros e vai melhorar essas habilidades interpessoais, porque são poucas pessoas que têm a capacidade de se colocar no lugar do outro. A gente não faz, a gente não pratica isso. Nós pensamos em nós. Qualquer situação que acontece, você está pensando em você. Talvez até depois de um tempo você comece a se colocar no lugar dos outros, mas geralmente de imediato a nossa reação é pensar na gente, não é pensar no porquê que o outro fez aquilo. Mas quando a gente começa a elevar esse nível de autoconsciência, a gente começa a desenvolver melhor isso. A gente começa a estabelecer limites saudáveis, porque ser autoconsciente permite que você defina limites claros em seus relacionamentos. Isso vai garantir para você que as suas necessidades sejam respeitadas. Então, vai melhorar muito nesse relacionamento saudável, né? A desenvolver um relacionamento saudável, a estar junto com as pessoas, a fazer com que as pessoas respeitem os seus limites, que as pessoas não fiquem te explorando, não fiquem subindo em cima de você, né? No sentido de que você tem que carregar elas nas suas costas. E quando a gente abaixa a cabeça, geralmente é isso que as pessoas fazem, né? As pessoas sobem em cima. Se você rastejar, elas vão te pisar em cima, elas vão te chutar. Se você andar de cabeça baixa, elas vão conduzir você para onde elas querem. Agora, quando você tem postura, quando você tem posicionamento, você sabe falar não, você sabe qual é o seu momento, você sabe valorizar seu tempo, as pessoas elas começam a te respeitar por aquilo que você é.
E é difícil muitas vezes. Às vezes você falou sim a vida inteira para as pessoas, elas fizeram o que quiseram de você, e agora você começa a se posicionar, as pessoas estranham. Elas não gostam da sua nova versão. Mas às vezes você vai ter que pensar em você, nesse teu relacionamento, nesse teu crescimento, nesse seu relacionamento saudável com as outras pessoas. Um outro ponto importante é a promoção do crescimento pessoal e profissional dentro desse processo de autoconsciência. Eu começo a identificar as áreas de melhoria, eu começo a estabelecer as metas realistas, né? Eu começo a desenvolver esse processo, eu começo a desenvolver a resiliência, a adaptação, né? E isso permite que eu lide muito melhor com os desafios, com as adversidades, e eu vou estar ciente das reações emocionais, eu vou estar conseguindo me adaptar de acordo com as coisas que precisam ser. Eu começo a avançar, eu começo a crescer, eu começo a sair do lugar, eu começo a ver resultado. As pessoas começam a se surpreender comigo, elas começam a olhar para mim e elas não entendem o que está acontecendo. No começo elas vão criticar, depois elas vão tentar te ofender, e aí, quando elas veem que elas verem que não dá certo, que não tem o que fazer, que você continua crescendo, continua buscando aquilo que você está querendo, aí elas vão querer saber o que está acontecendo e o que você fez para chegar lá. Se você vendeu alguma coisa, elas vão falar assim, qual que é o link, qual que é o link, qual que é o Pix. Aquelas pessoas que não acreditaram em você, aquelas pessoas que falaram mal de você, é aquelas pessoas que vão te pedir ajuda para ir para o próximo nível também. E o que você vai fazer? Vai dar um soco na cara dela e falar assim, não, eu não ajudo ninguém. Não, não é isso, né? Você vai ajudar essas pessoas porque você não é igual a elas, né? Porque você está no processo de crescimento, todo mundo que está crescendo tem sempre tempo disponível para poder ajudar as outras pessoas. Não adianta. Né? Sempre vai querer ajudar outras pessoas a saírem do lugar. Então você não vai ligar para as críticas, você não vai ligar para as pedras que a pessoa te jogou. E aí, quando ela tiver esse nível de consciência, você vai estender a mão. Eu sei, porque já aconteceu comigo, tá? A pessoa ela teve essa capacidade assim de e assim para mim foi muito louvável a pessoa ter me procurado e falado isso. Quando você começou com essa história do livro, quando você começou com esse negócio de live, eu te critiquei. A pessoa chegou e falou isso para mim, pessoa próxima, pessoa do meu convívio. Ela me chamou e falou assim: "Eu te critiquei, minha esposa te criticou, nós falamos mal de você, nós ficamos vendo até onde você ia, nós não te apoiamos. E aí eu vi que você tem um propósito. E esse seu propósito faz sentido para mim." Aí essa pessoa veio pedir ajuda. Aí sabe o que que eu falei? Eu vou te ajudar. Não tem problema com isso. Eu sei que ela não tinha o nível de consciência que eu tinha. Ela, para ela, o meu propósito não fazia sentido. As coisas que eu estava fazendo não fazia sentido para ela. Só fazia sentido para mim. E ela não estava fazendo nada, nem a esposa. E aí o que que eles fizeram? Eles começaram a criticar, porque aquilo que eu estava fazendo certamente era o que eles gostariam de fazer. No entanto, que ele me procurou para ajudar nesse sentido, porque é o que ele quer fazer. Então, por isso que mexeu com ele. Ele não teve coragem de dar o passo, ele não teve coragem de sair do lugar. Então, o fato de eu me destacar mexeu com essa estrutura. Então, ele falou mal, ele usou muitas coisas, criticou bastante, me queimou para várias pessoas, só que ele teve essa capacidade de reconhecer. E poucas pessoas têm essa capacidade de reconhecer. Algumas pessoas até reconhecem, mas poucas pessoas chegam para você e falam: olha, eu te critiquei, quero te pedir perdão, quero te pedir desculpas. Não sei se já aconteceu com vocês, mas eu tive essa oportunidade de entender que é assim mesmo. Então, quando você se destaca, as pessoas vão te criticar. Depois, quando você não para, elas vão começar a falar mal de você, te denegrir. E se você não parar, daqui a pouco elas vão querer saber o que que aconteceu, porque elas vão estar te observando o tempo todo. Por isso que é importante você permanecer firme nessa caminhada, porque as pessoas também vão estar te observando. Então, faz com que a gente tenha esse crescimento pessoal e também aumenta a nossa satisfação e o nosso bem-estar. Então, olha só, o, a autoconsciência, né, ela tem uma importância muito grande porque ela melhora o autoconhecimento, ela aprimora a tomada de decisão, ela traz o desenvolvimento de relacionamentos saudáveis, ela traz uma promoção
do crescimento pessoal e do crescimento profissional, e ela traz um aumento da satisfação e do bem-estar, porque começa um alinhamento com o propósito de vida, porque compreender os valores e os objetivos pessoais nos ajuda a viver de maneira mais alinhada com o nosso propósito de vida. Então, se você ainda não encontrou o seu propósito, é porque talvez está faltando ainda regular alguma coisa na identidade, resgatar alguma coisa na identidade. Mas o propósito está bem ali. Vai reduzir o estresse, vai reduzir a ansiedade, vai melhorar a sua saúde mental, vai elevar esse nível, né, de autoconsciência que você precisa, e vai promover uma mentalidade mais positiva, mais saudável, vai ajudar você a identificar seus pensamentos, seus comportamentos, tudo aquilo que é negativo na sua vida, isso tudo vai impactar significativamente na sua saúde mental, vai fazer você sair do lugar. São esses segredos que as pessoas não sabem e também não estão dispostas a pagar um preço. Porque quando as pessoas elas decidem pagar um preço, e vocês que estão aqui na mentoria sabem, que dói muitas vezes você ter que pagar um preço. É desconfortável muitas vezes você ter que sair do lugar. Você ter que fazer algumas coisas que você não está acostumado a fazer. Só que daqui a pouco se torna um hábito. Daqui a pouco fica muito mais simples, muito mais fácil. Quanto tempo a gente já está falando aqui sobre mudança de mentalidade, a gente está falando sobre metas, a gente está falando sobre objetivos, a gente está falando sobre planejamento? Quanto tempo? Já tem um tempo. Você já está cansado de ouvir isso, mas a gente vai continuar falando até que isso vire um hábito, até que você faça isso de forma natural. A gente consiga crescer de uma forma que a gente já não vai falar mais sobre objetivos, sobre metas e sobre planejamento, porque é uma coisa que já ficou de forma natural para você. A gente vai começar a falar de outros níveis, de outras coisas maiores, né, de outras coisas que a gente vai precisar colocar dentro desse planejamento, mas a gente vai começar a falar de resultado, a gente vai começar a falar de números daqui a pouco. A gente começar a falar de quantidade. Olha só, vai elevar o nível também de conversa. Porque hoje a gente está ajustando, mas daqui a pouco o papo vai ser outro. O papo vai ser faturamento, o papo vai ser quantas pessoas alcançadas, o papo vai ser quantos eventos a gente vai fazer, o papo vai ser quantas pessoas a gente vai conseguir trazer para a mentoria para transformar a vida delas, o papo vai ser quantas aulas vai ter por semana, vai ser sobre número, vai ser sobre quantidade, vai ser sobre resultados. E você vai ter muitas coisas para poder falar de resultados que você está tendo ou de resultados que você ainda vai ter. Porque vai elevar o nível de autoconsciência, você vai começar a gerar os resultados necessários, mas também vai fazer as mudanças que são necessárias na sua vida. Se nós não elevarmos o nosso nível de consciência sobre os nossos comportamentos, sobre as nossas atitudes, sobre as nossas emoções, sobre os nossos resultados, nós não vamos conseguir ir para a próxima fase. Não vai, tem que levar. Nós precisamos começar a ser mais exigente com os nossos resultados. Precisamos começar a elevar o nível. Sabe por quê? O ano já está indo para o fim. Eu estou aqui desesperado, precisando de mais mês para poder fazer algumas coisas e não dá tempo mais para esse ano. Já tô jogando coisa para o ano que vem, que não dá mais tempo, mas é só agosto. Pois é, pensa. Tem aí quantos dias ainda? Tem muitos dias ainda, mas não dá mais tempo, porque tem tantas coisas para fazer, tem tantos resultados para serem gerados. Só que hoje o nível de consciência já está muito maior. Eu já sei que o planejamento não vai poder ser só de um ano, nem de dois mais. O planejamento já tem que se estender, já tem que ultrapassar a barreira do tempo. E aí a gente vai trabalhando para os resultados acontecerem. Mas eleve o seu nível de autoconsciência. Eu vou só repetir para você não esquecer, tá? Sobre a autoconsciência. Autoconsciência é a capacidade de se conhecer profundamente, entender as suas emoções, seus pensamentos e seus comportamentos e como eles influenciam as interações com o mundo ao seu redor. A autoconsciência, ela tem alguns aspectos
cruciais na sua importância, que é a melhoria do autoconhecimento, que envolve o reconhecimento dos padrões comportamentais, compreensão das emoções e o aprofundamento dos valores pessoais, envolve o aprimoramento na tomada de decisão, que faz você tomar decisões baseadas em valores, faz você identificar preconceitos e crenças limitantes, faz você ter melhor resolução dos seus conflitos, tem como ponto o desenvolvimento de relacionamentos saudáveis, que vai melhorar sua comunicação, sua empatia, vai estabelecer limites saudáveis, vai promover o crescimento pessoal, que vai fazer com que você identifique as áreas de melhoria, que você estabeleça as metas realistas de acordo com o que você vai conseguir alcançar, e também que você desenvolva a resiliência e adaptação. E vai aumentar a satisfação e bem-estar geral. Isso vai fazer com que você alinhe com o seu propósito de vida, vai fazer com que você reduza o estresse e a ansiedade e vai melhorar a sua saúde mental. Então, essa é a importância da autoconsciência na sua vida. Vai fazer uma diferença muito grande. Bora para cima, bora fazer acontecer.